aquele que não se deve nomear fez grandes coisas, terríveis. Sim, mas grandes. Já reparou como romantizamos com tanta facilidade aquilo que até pouco tempo atrás era tido como oculto? Pois é, filmes, desenhos, jogos e até mesmo músicas não carregam apenas entretenimento. Eles vão além de um simples passatempo, influenciando diretamente nossa mente, nossos valores e até mesmo nossa espiritualidade. E hoje venho te convidar a refletir sobre como tudo isso foi difundido em nossa sociedade e de que forma tem afetado o cristianismo como um todo. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. O ocultismo deixou de estar escondido em rituais secretos e passou a se disfarçar em formas de cultura e lazer. Não precisa se preocupar comigo, mãe. Eu trabalho melhor nas sombras. Do ponto de vista bíblico, isso mostra como o inimigo atua para naturalizar o que é contrário a Deus, preparando o mundo para um engano espiritual cada vez maior. Ao lermos Deuteronômio 18, 9 a 13, encontramos instruções claras do Senhor, que nos adverte contra práticas ocultas, como feitiçaria, adivinhação e a consulta de espíritos e mortos. Deus chama tudo isso de abominação. Muitas pessoas podem não saber exatamente o que significam termos como esoterismo, espiritismo, paranormalidade ou nova era, mas basta perguntar e você perceberá que grande parte delas já teve contato com obras como Harry Potter, o filme Ghost, a série Supernatural ou até mesmo novelas como Alma Gêmea. Essas produções se tornaram tão populares que, de forma indireta, acabam normalizando e familiarizando o público com conceitos ligados ao oculto. E, muitas vezes, sem nem perceber, as pessoas já estão sendo influenciadas por essas ideias. Para o famoso escritor irlandês C.S. Lewis, havia dois extremos perigosos a serem considerados em relação ao ocultismo. De um lado, o ceticismo, não acreditar na existência real do mundo espiritual. E do outro, a fascinação exagerada, mergulhar em curiosidade e interesse excessivo por demônios e práticas ocultas. Ambos os caminhos, segundo ele, levam ao mesmo engano. Helena Petrovna Blavatsky, conhecida como Madame Blavatsky, é considerada uma das principais figuras do movimento esotérico moderno, promovendo ideias de espiritualidade universal, reencarnação, karma e a conexão entre ciência, religião e filosofia oculta. Ela chegou a afirmar: não existe morte, apenas transformação. A alma é eterna. O que mais me intriga é como crenças esotéricas, como a ideia de uma alma eterna, conceitos que não têm base bíblica, foram amplamente abraçadas por grande parte da comunidade cristã hoje. Ao contrário da crença popular, a necromancia não consiste de invocar o espírito dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele disse: os amigáveis espíritos demoníacos têm sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos que partiram e pessoas de grande renome. São amigáveis espíritos demoníacos? Lembre-se, quem afirmou que o homem era eterno foi o próprio Satanás. Esse foi o primeiro grande engano. Está escrito: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O ocultismo não apenas difundiu a ideia da imortalidade da alma entre os homens, como também ousa tentar explicar os milagres de Jesus por meio de técnicas espiritualistas. Vejam só o vídeo a seguir. A doutrina espírita consegue tirar os milagres de Jesus do plano do sobrenatural e situá-los no plano do natural. Esse é o grande mérito da doutrina espírita. À medida que ela nos explica
que aquilo que nos parece milagre ou sobrenatural é simplesmente uma ignorância de leis, que por não serem conhecidas, parece o extraordinário, o improvável, o inconcebível. Na medida que o homem vai tomando posse desses conhecimentos, ele passa a entender que isso são fenômenos naturais, assim também os milagres de Jesus. E baseado nas leis da energia, que hoje a própria ciência se ocupa disso, quando ela nos mostra que matéria é a energia que se condensou, Jesus tinha essa possibilidade de interferir nesse campo. E ao interferir nesse campo, mobilizar aquilo que pareciam ser milagres, as curas, as materializações. As curas não foram feitas apenas por Jesus. Indivíduos dotados de poder paranormal ou de sensitividade abundante são capazes de interferir sobre a matéria. Nós somos capazes, através do nosso pensamento, de movimentarmos as energias e as forças vivas da natureza. Que o oculto se espalhou dentro das igrejas é fácil perceber. Basta olhar para os símbolos, crenças e até dias pagãos que foram adotados. Mas a grande pergunta é: aonde tudo isso nos conduz afinal? Existe uma energia chamada Maitreya. Nós temos hoje uma quantidade impressionante de falsos cristos aparecendo. Nós estamos falando de alguém que é conhecido como Maitreya. Tá? Como Maitreya. Maitreya tem aparecido em muitos lugares. 11 de junho de 1988, em Nairobi. Um evento mais extraordinário. Há uma mulher em Nairobi chamada Mary Akatsa, que é um cristão fundamentalista. Ela não acredita em Maitreya. Ela acredita no Cristo. Ela é uma cristã muito devota. Ela realizou esta reunião fora da cidade e ela tem 6.000 seguidores. E temos fotos tiradas lá, mostrando-lhes milhares, 6.000 pessoas. E ela disse que Deus falou comigo e vamos ser visitados por um grande ser. Alguém muito, muito importante. E de repente, ao lado dela estava esta figura da minha oração, vestido com um longo manto branco, com um vestido branco, com uma faixa azul em volta do vestido de cabeça, e ele tinha um batedor de mosca na mão. E ele é uma figura alta, muito mais alta do que as pessoas ao redor. Ele tem, na verdade, 6 pés e 3 polegadas de altura e magro. Tem aparecido e feito transmissões, e eu estou aqui no site dele, no Share International, Benjamin Creme, falecido agora em 2016, para vocês terem só uma ideia de como ele vem aparecendo. Eu vou mostrar uma foto aqui de uma aparição dele em Nairobi, em 1988, que foi a sua primeira. Ele apareceu do nada, no meio de uma comunidade, de um culto, e ele não escolhe, ele só aparece para esse grupo ou para aquele grupo. Ele apareceu em Recife, aqui em Recife, no Brasil, em 25 de novembro de 2001. Aí ele falou durante 16 minutos para 150 pessoas cristãs. Eles pensaram que ele era o Cristo. Eles imediatamente o viram como o Cristo ou Jesus. Porque os cristãos que você conhece, então eles pensariam que Cristo. Jesus Cristo. Me ajude a me salvar. Apareceu em Pisa, na Itália, no Canadá, em Rabat, no Marrocos, para muçulmanos. Apareceu para budistas, para cristãos ortodoxos russos. Falava durante 17, 18, 20 minutos. No Rio de Janeiro, apareceu durante 18 minutos, falou em 8 de abril de 2001, para 400 pessoas no Rio de Janeiro. Em 11 de junho de 1988, o evento misterioso aconteceu, que foi observado por centenas de pessoas. Muitos ficaram totalmente curados, apenas algumas fotos existem. Aqui tem um livrinho muito bom, interessante para você que queira. Não é um livro adventista, não, é um livro de uma católica chamada Basilia Schlink. E ela escreveu um livro chamado The New Age, A Nova Era, à Luz das Escrituras. E ela tem um trecho muito interessante em que ela diz o seguinte a respeito disso. E aí é quando nós entramos nessa questão. Benjamin Creme, no livro chamado Ensinamentos de Maitreya, páginas 108 e 109, ele fala com linguagem quase igual à de Apocalipse 13, falando a respeito do aparecimento de Maitreya, do aparecimento final daquele que está por sobre Jesus, porque ele é o Cristo, efetivamente. Ele é, nós acabamos de ler aqui, falando do Cristo, da profecia de Jesus,
E de acordo com Maitreya, ele é o Cristo que esteve sobre Jesus e ele é maior do que Jesus. E quando ele se aproximasse, quando ele viesse para se apresentar e iluminar o mundo, chamada iluminação do mundo, 3 coisas eram importantes o que ele iria fazer. A primeira delas, ele iria trazer paz a este mundo, paz e cura a este mundo. A segunda, iria unir o mundo em uma religião mundial, uma religião única, mundial. E a terceira, que está no livro da Basileia Schlink, no livro do Benjamin Creme, Os Ensinamentos de Maitreya, diz o seguinte: será estabelecida uma religião mundial, será estabelecido um governo único. É óbvio, nós sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos a política de desinformação de Satanás. Há que se tomar cuidado com isso também. O governo único, sob a égide dele, e ele usa uma linguagem interessante, ele diz assim: todos deverão submeter-se aos mandados de Maitreya e do seu governo. Aqueles que assim não aceitarem serão impedidos de comprar e vender, serão impedidos de negociar, e eles deverão enfrentar a aniquilação. A morte está escrito no livro dele. E a Basileia Schlink, ela cita de um outro trecho, e aí é algo interessante para um contexto que nós vivemos. Ela diz assim: Maitreya estabelecerá uma religião única, na qual o dia único de adoração que ele aceita é o domingo. O único dia que ele aceita. Então, assim, nós estamos vivendo, isso nos mostra que nós estamos vivendo nos dias que não antecedem, mas que são os dias da sacudidura. Apostataram nação.